aproximar os pesquisadores das oportunidades de financiamento à pesquisa. Então, hoje nós vamos mostrar, basicamente, o que nós temos a oferecer com chamadas em aberto. Cabe a mim, hoje, mostrar para vocês um pouco do que é o INESC. O INESC é uma associação de 15 universidades e institutos. Foi fundado lá em 2012, quando nós pensávamos em criar uma associação de universidades para que trabalhassem em projetos conjuntos. A ideia do INESC é juntar pesquisadores de várias universidades para trabalharem juntos em um mesmo projeto. Por que é que nós pensamos isso lá em 2012? Era um problema que as universidades tinham e ainda têm. Quando se precisa fazer um contrato com uma empresa ou com um financiador, e tem várias universidades desenvolvendo partes daquele projeto, as várias universidades ou as fundações que as representavam tinham que assinar o contrato. Então, para fazermos um projeto com 4 universidades, as 4 universidades precisavam assinar, ia passar por 4 jurídicos e perdia seu tempo, porque o jurídico do fulano não concordava com o do Beltrano, que não concordava com o do ciclano, e tudo isso, muitas vezes, perdia-se o time por conta de burocracia necessária. Mas, então, pensamos em criar o INESC. Vamos fazer uma associação de universidades, todas trabalham sobre o mesmo chapéu, e o contrato é feito com um só com o INESC. E as pessoas trabalham desde a sua universidade no projeto com todas as benesses e vantagens, como em exercício estejam nas suas universidades e no INESC desenvolvendo o projeto. Isso deu certo. Nós começamos com 2 universidades. Hoje estamos com 15 universidades e institutos e temos mais 30 conveniados. Por que nós temos, então, 15 universidades associadas e 30 conveniadas? Porque o INESC também tem o cuidado de não ficar alardeando números, não nos interessam ficar dizendo números. Temos X universidades associadas. Nós queremos trabalhar com quem realmente quer trabalhar e desenvolver pesquisa. Então, nós conveniamos a universidade, se por 5 anos ela trabalhar conosco, os seus pesquisadores realmente quiserem entrar neste processo, ao final do 5º ano, ela é convidada a se associar. O que é a associação? Uma vez a universidade associada, ela não paga absolutamente nada para se associar, ela simplesmente vai para uma reunião, é aprovada e passa a ser associada. Passa, então, a ter direito de voz e voto no INESC. Ela passa a ser dona do INESC, como associada. Então, a rede é uma rede de universidades brasileiras, mas é uma rede transatlântica. Nós trabalhamos com projetos e financiadores brasileiros e trabalhamos com projetos e universidades estrangeiros. Então, nós temos a nossa sede no Brasil, temos associados, conveniados e memorandos de intenções com universidades dos 5 continentes. Então, temos como a rede tem estratégia, pesquisa de excelência e desenvolvemos a economia do bem-estar social. O que nos difere
nós, Inesc, de uma fundação de apoio. Porque provavelmente as pessoas devem estar se perguntando: o que o Inesc é diferente de uma fundação de apoio? O Inesc é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com sede e foro no Brasil, que possui uma missão institucional, a pesquisa básica e aplicada e o desenvolvimento de novos produtos e serviços e processos. O que difere? Nós somos uma associação. As fundações, elas têm uma finalidade determinada em lei, que é dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão das universidades. Aí vocês provavelmente vão estar se perguntando assim: tá, então vocês concorrem com as universidades, com as fundações, desculpa. Não, nós não concorremos com as fundações. Muito pelo contrário, elas são nossas grandes parceiras. A grande maioria das universidades às quais são associadas ao INESC, nós trabalhamos com as suas fundações também. Por quê? Porque o INESC não quer se sobrepor ao trabalho das fundações. Quando o projeto é da universidade e de alguma outra universidade parceira, ele é gerido pela fundação sem problema algum e faz o processo normal, passa pelo jurídico do fulano, o jurídico do ciclano, e no final dá tudo certo, como sempre deu. No caso do INESC, nós priorizamos projetos maiores, que várias universidades trabalham juntas. Então, cada universidade desenvolve o que ela tem de melhor no projeto. E, na hora em que o INESC está montando o projeto, busca-se nas universidades parceiras a expertise necessária para desenvolver aquele projeto. Para vocês terem uma ideia, nós já tivemos um projeto que tivemos 8 universidades trabalhando juntas. E conseguimos assinar o contrato e já fizemos o projeto 1, o mesmo projeto virou projeto 2, de tão bem feito que ele foi, tão bem desenvolvido. No final das contas, nós tivemos 4 patentes nesse projeto, com as universidades todas. E agora, essa semana, estamos assinando a 3ª fase do mesmo projeto. Isso só demonstra que quando trabalhamos juntos e não competindo, nos tornamos mais fortes e mais assertivos nos resultados. O INESC, por sua vez, cuida de toda a parte burocrática do projeto, cuida de toda a execução, e os professores e os pesquisadores dos projetos desenvolvidos conosco só precisam fazer o trabalho dele, que é desenvolver o que vocês gostam de fazer, que é o trabalho de vocês. A burocracia, vocês deixam ela toda para nós. A gente ajuda a montar o projeto, nós ajudamos a contratar, a parte legal é nossa responsabilidade, então vocês não têm problemas com isso. E cabe a vocês, pesquisadores, desenvolver o seu módulo no projeto, porque nós fizemos os projetos em módulos. Então, para o pesquisador fica muito confortável. O CPF de vocês nunca vai estar à mercê do Tribunal de Contas e controles internos 1000 que a gente tem no Brasil. Quais as áreas que a gente trabalha? Então, nós trabalhamos com áreas de negócios e áreas de pesquisa. Por que nós falamos áreas de negócio e áreas de pesquisa? Áreas de negócio, nós chamamos assim aqueles contratos que não são regulados. Então, seria contratar uma empresa e nós não temos a regulação do governo federal, não temos a regulação da FINEP, não temos a regulação.
É um contrato de serviço, presta-se um serviço de pesquisa. Então, nós podemos pesquisar para uma empresa, não tem nada que diga que a gente não possa fazer. Podemos fazer e fizemos bastante. Nessa área, depois eu acho que o Douglas vai detalhar mais para vocês, nós temos trabalhado muito, muito, muito internacional. Nós temos trabalhado com, com projetos na África, na Europa, e estamos dando um suporte para uma instituição de pesquisa francesa, que teve alguns editais que nos convidaram para participar com eles, e nós estamos sendo parceiros, então, na França. Então, quais são as nossas áreas de negócio? Agroalimentar e floresta, energia elétrica, indústria e produção, ambiente, inovação e empreendedorismo, economia azul e oceanos, medicina e saúde, óleo e gás. Pesquisa, biotecnologia em ambientes e sustentabilidade, engenharia biomédica, gestão da inovação, inteligência artificial e ciência de dados, robótica e sistemas inteligentes, sensores e atuadores, sistemas de comunicação, sistemas de energia e energias renováveis, sistema de produção e logística e tecnologias sociais. Notem que as áreas de pesquisa, elas são mais abrangentes. Praticamente, elas envolvem todas as áreas das universidades. O que é o INESC em números, né? Nós fomos fundados em 2012, estamos com 14 anos de experiência, somos uma instituição que é auditada externamente, então todos os nossos processos possuem uma auditoria externa, que é para dar um conforto tanto para a nossa gestão, para as universidades e para os pesquisadores. As nossas áreas são bem consolidadas no Brasil e internacionalmente. Internacionalmente, nós estamos bem consolidados agora. Nós temos, atualmente, mais de 30 projetos ativos, temos mais de 150 bolsistas apoiados no ano de 2025, 2026 ainda precisamos fechar os dados, e mais de 270 publicações científicas. Digo isso por quê? Porque nós soubemos que, para se fazer um projeto de pesquisa, nós precisamos de publicações. Nós não conseguimos fazer projetos, mesmo em consultoria, nós damos muita importância para a produção científica. Por quê? Porque nós trabalhamos com pesquisadores de universidades públicas que possuem uma carreira, e para ascender nessa carreira, vocês precisam de publicações. Então, mesmo nas consultorias, em havendo possibilidade, priorizamos artigos científicos, porque também trabalhamos, na nossa grande maioria, com professores de graduação e pós-graduação que necessitam dessas publicações, tanto para o Lattes quanto para progredir na carreira. E temos experiência em mais de 20 países, por isso que nós dissemos que nós estamos, tanto nacional quanto internacional, bastante consolidados. Trabalhamos, temos financiamentos de governo, de empresas, de bancos internacionais. Trabalhamos com todas essas áreas. Então, se vocês tiverem algum projeto que vocês saibam, o Banco Mundial está com um projeto aberto nessa área, nos procurem, porque nós temos expertise para ajudar. E por quê? Então, para terminar minha parte da apresentação do INESC, por que submeter um projeto
com o Inesc Brasil e não sozinho, você e a sua universidade ou você e a sua fundação. Primeiro, porque nós temos uma rede de excelência. Nós conectamos pesquisadores, empresas e instituições com focos em desafios estratégicos. O que nós gostamos de fazer? Resolver problemas reais. É isso que o Inesc gosta de fazer. Porque se nós resolvermos problemas reais, nós escrevemos artigos, registramos softwares e fizemos patentes. Tudo o que os pesquisadores mais gostam. Além da satisfação de resolver um problema de verdade. Nós temos equipes multidisciplinares, então, muitas vezes, montar um projeto, você tem a ideia, mas aí você lembra que, para isso aqui eu preciso de um físico, e não tem física na minha universidade. Mas nós temos, se vocês falarem conosco, nós vamos achar um físico para trabalhar contigo. E um físico bom. Então, essa é uma das vantagens de termos essas universidades que trabalham conosco. As universidades que trabalham com o Inesc, elas, na sua grande maioria, são as universidades mais antigas, as federais mais antigas. Então, elas possuem um quadro de pessoal e de cursos com bastante mão de obra a oferecer. Nós temos uma gestão integrada e eficiente. O que é isso? Nós temos uma experiência que ninguém tem no Brasil. Nós trabalhamos. Como é que eu posso dizer isso para vocês de uma forma tranquila? Nós temos uma expertise gigantesca em trabalharmos online, cada um na sua universidade. E depois, nós sempre temos um módulo nos projetos que chama módulo de integração, que é um módulo que junta todo mundo e faz com que o projeto aconteça, ande. E nós conseguimos achar uma forma que todos os funcionários do Inesc trabalham fora, como é que eu vou dizer? Fora, né? Trabalham nas suas casas, no seu escritório. Nós não temos um escritório que todo mundo vai lá em Santos trabalhar. Temos transferência de tecnologia, fizemos patente e apoiamos os pesquisadores em todas as etapas. Então, contem conosco para todos os projetos que vocês quiserem. Mas também mandem os seus currículos para nós, para que a gente possa colocá-los e integrá-los nos nossos projetos, naqueles que nós estamos desenvolvendo. Agora eu passo a palavra ao Douglas. Obrigado, Dava. Valeu, muito obrigado. Eu me senti assim representado, né, pelas palavras aí da Dalva. Eu realmente entrei no Inesc exatamente da forma que a Dalva está comentando, né? Foi justamente numa consultoria avançada. Eu sou aqui, meu nome é Douglas Bressan Riffel, eu sou pesquisador na Universidade Federal de Sergipe e participo, né, sou pesquisador associado aqui do Inesc. E eu prestei uma consultoria avançada para uma empresa no Rio Grande do Sul. E depois tive a oportunidade de participar de um projeto internacional, que eu vou contar logo mais. Então, como é que funciona isso, né? Então, tem um formulário, vocês logo, logo vão receber aí o QR Code, né, para você preencher. Aí a gente faz uma primeira seleção das propostas, quer dizer, você coloca lá o que você tem ideia de projeto, o que que você gostaria de fazer com a gente, e aí a gente vai te dar um retorno, dizer, ok, vamos trabalhar nisso, a gente gostou disso, me dê um pouco mais de detalhes sobre isso, e a gente marca uma reunião. Nessa reunião, né, aí a gente combina o que que a gente vai precisar, quer dizer, o que que vai ser necessário para executar esse projeto, né? Que formações, que tipo de pessoas precisam trabalhar, porque um projeto, na verdade, são pessoas, né, pessoal? Então, a gente junta essas pessoas, forma um consórcio, e essas pessoas também, além de pessoas físicas, existem pessoas jurídicas, né, que também são necessárias para certos projetos.
E projetos que a gente se propõe a fazer, em geral, como é aplicado no mercado, a gente precisa de empresas, de uma pessoa jurídica, porque é essa pessoa que vai levar à frente, né? Na universidade a gente consegue ir até um certo tanto, depois é necessário, né, alguém que possa trabalhar fora dos muros da universidade. Aí a gente escreve a proposta, envia e aguarda o retorno. A gente faz a nossa parte, aí a ser aprovado é uma consequência, né? Então pode passar, por favor, vocês já receberam, né? Tem um boletim de oportunidades, né? Todos os meses a gente divulga, né? Então nós estamos na edição de junho e vamos trazer algumas oportunidades para vocês, certo? Então pode passar, por favor. Ah, tá assim, aí tem o QR Code aqui, pessoal, que é justamente para, né, vocês se conectarem a nós. Então, uma das grandes iniciativas do Instituto, a gente chama de iniciativa, certo, pessoal? A gente chama o Inesc PID Brasil de IB, né? Então, é o IB Conecta, né? E vamos ver alguns cases de sucesso, né? Mas um pouco antes de falar de um case efetivamente do Conecta, vamos falar sobre algumas iniciativas interessantes do nosso instituto que são também internacionais. Então, vamos destacar algumas que envolvem outros países. A primeira que eu posso ressaltar para vocês é o Artic. Ele faz consultorias técnicas avançadas em diversos países. Então, a gente tem ali, pode ver ali embaixo, pessoal, tem a EDF, empresas, né, na França, a ETS, né, na Tanzânia, em Portugal, na Albânia, na Bolívia, na Angola, certo? Então, essas empresas, né, elas precisam, né, de alguma solução e o Inesc está apto a prover essa consultoria técnica avançada, certo? Então, aqui seria um primeiro exemplo de iniciativa. Pode passar, Dom. A próxima é o Astra. O Astra é mais na nossa linha, onde a gente pode colocar a nossa docência, né, mas agora em países estrangeiros, né? Então, a gente já teve aí consultorias, não, desculpa, cursos, né, que a gente, por exemplo, né, normalmente eram cursos que duravam mais ou menos uma semana. No ano passado foram 8 cursos diferentes, né? Então, tem como na França, né, na Bolívia, em Portugal, né, então em Moçambique e outros países, né, então o que que é nos requisitado uma demanda, então algo que um curso que nesses países ou nessas localidades não tenha disponível ou não tenha às vezes as pessoas disponíveis para dar o curso, né, como falar assim, na França não vai ter, em Portugal não vai ter, às vezes a pessoa não tem o tempo, né? E também a gente tem uma vantagem, pessoal, nessa questão do internacional, da questão cambial. Então, a gente vai concorrer, né, por exemplo, na Europa, né, com algo 6 vezes mais caro, né? Então, a gente tem grandes chances, né? Então, às vezes a gente fica, né, poxa, será que eu consigo alguma coisa no estrangeiro, né? Consegue sim, né? Então, pode passar, por favor. Um grande exemplo, então, depois daquela minha consultoria avançada, eu conversando com o diretor desse instituto, né, surgiu uma oportunidade na Europa, né, que é na Agência Francesa de Desenvolvimento, onde era um desafio de energia, de cases de digitais, né, que tinha que envolver energia, algo digital, certo? E era financiado pela União Europeia, certo? Então a gente pensou, poxa, né? Só que o que acontece, né? Se você vai ler lá, você vai ver que eles têm certos requisitos, né? Então tem que ser aplicado em algum país africano, né? E aí a gente tem uma grande vantagem. Nós falamos português, né? Então, e tem vários países que falam português, né? Então é uma língua muito falada. Então a gente tem grandes chances, né? E se você fala outras línguas, melhor ainda, né? Você vai ter outras oportunidades, né? Então, aqui, por exemplo, o caso era em Cabo Verde, então a gente teve aí há pouco tempo aí o Vozinha, né? No gol aí, só lembrando, né? Então, um país que começou aí na Copa do Mundo. Então, aqui também eles estavam precisando de algum preditor, né? Então, o órgão semelhante ao nosso operador nacional do sistema elétrico aqui no país. Claro que lá são ilhas, é diferente, né? É menor, são ilhas, então
relativamente isoladas, né? Mas eles não têm muitos recursos naturais, né, para gerar energia. Então, uma das principais é o vento, né? É famoso, a Ilha do Sal aí é famosíssimo para quem gosta aí de kitesurf e tal, né? É famosíssimo no mundo, né? E eles têm muito vento, então, e tem sol, né? Só que todas essas fontes são variáveis, né? Então, eles precisam de uma previsão para saber quanto vai gerar de energia daqui a pouco, né? Então, foi desenvolvida uma proposta onde o que, que tem essa foto ali, né? Se vocês observarem, tem um solzinho, né? Tem as nuvens e está fazendo sombra em algumas casas ali, né, na ilha, né? E ao lado, né, você vê outras que estão no sol. O que acontece? Conforme essa nuvem vai caminhando, né, ela vai fazendo sombra em outras casas. Então, o que que a gente nota com isso? Que a geração em uma das casas, lá na geração distribuída em uma das casas, ela tem alguma correlação com o seu vizinho, porque há 20 minutos estava sombra no meu vizinho. Então, a gente desenvolveu um modelo de previsão para o Operador Nacional do Sistema Elétrico de Cabo Verde, né? A ONSEC, né? Que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico de Cabo Verde, né? E os nossos grandes desafios era porque lá, assim como no Brasil, é misturado a geração com o consumo, certo? Então, pode passar, por favor. E é assim que aparece o resultado. Então, vai lá, eles têm os dados, faz a previsão, né? E aí você tem o mais provável ali em verde, uma faixa de confiança, e em preto o que efetivamente ocorreu. Você vê que previsão não é perfeita, mas atendeu o que eles necessitavam, que é fazer essa previsão da parte distribuída. E isso só foi possível porque a gente juntou pesquisadores de diversos estados, certo? Então, pode passar, por favor. Então, vamos lá para as oportunidades. Então, né? Vamos lá. Então, a gente prospectou até às 18 horas de ontem, certo? Então, material é um conteúdo informativo e prevalece sempre, pessoal, é importante, claro, que é o que está no edital. Aqui a gente está só trazendo e tentando, né, fazer essa conexão com vocês, mas o que vale é o que está lá no texto do edital, claro. Né? Pode passar, por favor. Né? Por favor, né? Então, assim, daquela sequência, né? Você escaneia aqui esse QR Code, preenche lá com as suas ideias de projeto, que a gente vai entrar em contato com vocês. Pode passar, por favor. Então, as oportunidades. Então, vamos começar com oportunidades para empresas e atendendo isso internacional. Olha só que interessante. Então, é possível, né, a gente juntar, né, então, a expertise de diversos pesquisadores, não precisa ser só na sua universidade, né? Então, no meu caso, por exemplo, tinha pesquisadores de Minas, pesquisadores de Santa Catarina, e eu aqui, e mais alguns pesquisadores aqui de Sergipe, mais um professor e dois alunos. Bem, e a gente desenvolveu o projeto. Quer dizer, tinha coisas no projeto que eu não sei fazer, várias coisas, né? Então, assim, permitiu e também tive a satisfação de entregar lá no Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Então, aqui é uma iniciativa, veja que a submissão vai até 2030, tem um prazo bem longo, ele envolve a Embrapi, certo? Então, dê uma olhada, né? A ideia aqui, né, é você encontrar uma empresa e solicitar um financiamento, né? Show internacional. Então, para um projeto que envolve outros países, né? Pode ir para frente, por favor. Então, a gente tem projetos também, alguns países, ó, a Noruega, aí parece que está nos perseguindo, né? Então, esse é voltado para ICT e empresas, veja. Então, vocês já olhem ali, ó, do lado direito, se você olhar lá no boletim, né? Vamos assim, trazer uma forma de você ler o boletim, né? Você vai ver que tem as iniciativas quando elas são para ICT, então é para universidades ou o INESC, né? Então, são ICTs. Empresas, é porque exige a participação de uma empresa, certo? Então, esse, novamente, é necessário ter uma empresa, né? A submissão vai até o dia 9/9, tem 15 milhões de reais na chamada, né? Cada projeto é na ordem de 3 milhões, são 48 meses para executar, né? E envolve, nesse caso, envolve a FINEP, né? Então, pode passar, por favor, dá o nosso tempo. Então, a gente tem projetos também para infraestrutura. Então, esse projeto é interessante, quer ver, ele permite que você tenha acesso a certos laboratórios. Então, você pode, através desse financiamento, conseguir usar certas estruturas que você não conseguiria de outra forma. Então, você vê ali com ICTs, com empresas, justamente para ter acesso a esses laboratórios especializados.
que porventura você não tenha, você pode buscar através de um edital como esse. Pode passar, por favor. Pronto, aí a gente tem, por exemplo, projetos agora para bolsas, né? Então, você veja ali que tinha projetos que eram voltados para empresas, voltados para ICT, para acesso a laboratórios. Esse aqui eu já estou buscando uma bolsa, né? Então, a Alemanha é um país que tem com uma certa frequência, né? Então, a França e a Alemanha são países que são perenes, né? No sentido de que os editais do ano passado vão aparecer no ano que vem, vão aparecer nesse ano, né? Com algumas poucas, assim, as mudanças são mais lentas, né? Eles são mais perenes, né? Então, é um país que vale a pena você olhar, de repente, poxa, perdi desse ano, né? Pode submeter no ano que vem. Então, aqui é uma viagem, uma delegação para você ir para o exterior, né? Na área de energias renováveis e hidrogênio verde. Então, são pesquisadores aqui do Nordeste, que estão aqui na minha região, então é focado nesse grupo, onde vai ser. Eu já tive uma oportunidade financiada pelo DAD, né, fui para ver justamente aquelas instalações em Almeria, né, em vários países ali na Espanha, em várias cidades na Espanha, e depois na Alemanha, em Jülich, lá. Enfim, a DAD é um órgão interessante, né, fiquem à vista nessa oportunidade. É, Aqui, por exemplo, como eu falei, então tem Alemanha, tem França. Ó. A França também, ó, ele tem, chama projetos aí agora, né, até 100 milhões de euros, né, é de fluxo contínuo, né, então, e você consegue, então, uma bolsa para ir para a França fazer, né, desenvolver o seu projeto. Aí tem várias áreas, ó, pesquisa em saúde, em clima, biodiversidade, são vários detalhes aí, mas você tem todos esses detalhes lá no boletim, certo? Pode passar, por favor. Bem, outro país que vem crescendo com uma certa pujança, né, é a Suécia, né? Então a Suécia aí, ela também, né, demorou um pouco, mas agora vem com certa perenidade. E acredito que vai entrar assim como a França e a Alemanha, com editais mais contínuos, né, que apareçam regularmente, né? Então esse está até novembro, certo? Também é para bolsas, né? Então onde você quer desenvolver um projeto, né, desenvolver uma pesquisa no exterior, então, envolvendo a Suécia nesse caso, né? Pode passar, por favor. Bem, e aí temos o CNPq, né? Você pensa, poxa, só países ricos, né? Não, existem oportunidades, né, pessoal, que a gente consegue, por exemplo, aqui na América Latina. Então, a gente tem editais aí do BRICS agora, então já faz algum tempo, né? Tem editais do BRICS, mas já venceu, se não me engano, foi ontem, teve um edital que finalizou do BRICS. Então, e tem também aqui para a África, certo? Então, olha só, você pode conseguir um financiamento para desenvolver pesquisa junto com. Então, você faz, por exemplo, um treinamento, é algo que acontece em nosso instituto, por exemplo. Você vai fazer um treinamento, de repente, você tem uma especialidade que interessa, né, a uma distribuidora de energia elétrica, por exemplo, lá de um país africano, né, da Angola, por exemplo, e aí você vai lá fazer esse treinamento, passa lá uma semana, conhece algumas pessoas, né, de dentro da empresa, mas de repente conhece alguém também da academia, e você pode fazer então um projeto de cooperação pró-África, e assim você consegue ter financiamento para tanto ir quanto trazê-los, né? Quer dizer, então aqui valores de projeto entre 400 mil e 1 milhão, certo? Ainda está aberto aí até o mês 8 aí, né? Ó, pode passar, dá. E naquela linha, por exemplo, de hidrogênio, né, que eu falei que tinha, por exemplo, veja como certas áreas, né, estão na moda, né? Então aqui, por exemplo, é a parte de hidrogênio, né? A Petrobras aí, junto com a Finep, né, permite então esse desenvolvimento de eletrolisador nacional. Então permite de repente você, além de você conseguir ir para a Alemanha lá, de repente você consegue um financiamento da Petrobras aí para desenvolver esse eletrolisador aqui no país, né? Então, só para isso que ele está aqui, né? Então, pessoal, desculpa um pouco corrido, acho que eu falei um pouco demais ali no começo, que a gente se empolga, né, contando a nossa história, né? Mas o que eu posso afirmar para vocês é que funciona, certo? Então, eu entrei dessa forma, né? Eu fui, na verdade, eu que por um contato aqui de Sergipe mesmo, a gente teve essa oportunidade de consultoria lá no Rio Grande do Sul, mas só foi viabilizado via Inesc. Então, porque é aquela questão que a Dalva falou, a questão de segurança, né?
a gente sempre, eu, né, um pouco inseguro, sem saber se eu tinha, se eu podia fazer aquilo, se, eu sou dedicação exclusiva, será que eu posso fazer isso, será que eu posso fazer aquilo, né? E o Instituto, ele te dá essa, ele tem uma consultoria jurídica, ele te dá essa segurança, né? Deu todo o apoio para a execução do projeto, da consultoria, no caso, bem, enfim, se torna, de uma certa forma, um projeto, certo? Então, assim, e aí você vai entrando, você, por exemplo, aqui, né, você preenche esse formulário, passa ali alguma ideia desses que eu acabei passando, peço perdão aí um pouco rápido nos editais, mas você vê lá no boletim, ó, eu tenho essa ideia aqui para fazer, né, minha ideia é assim, eu gostaria de fazer assim, assado, eu tenho essa expertise, gostaria de buscar essa, né, e a gente, com isso, consegue evoluir, né, bem, e dando match, né, a gente... em chegando num acordo, a gente pode escrever uma proposta e submeter. Pronto, é até aí que a gente vai, né? A gente não tem como garantir a aprovação, mas, em geral, projetos saem, a gente tem uma curadoria, né? Então, a gente não deixa o projeto ser enviado de qualquer forma, né? Então, ele realmente, todos os projetos submetidos pelo Instituto têm um nível de qualidade bastante elevado, posso afirmar isso para vocês, e a chance então de aprovação é grande, mas não existe garantias, né? Mas a gente estamos aí para ajudá-los e cooperar, tá certo? Teremos aí o blog do Conecta, né? Então, mais evoluído, né? De uma forma mais recente aí, onde vai ficar mais interativo, né? Aos nossos contatos. E muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.